Segundo Reis, capítulo 6. Amém? Segundo Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Ok? Segundo Reis, capítulo 6. Aleluias. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluias. Pai, nós te damos graça nessa noite. Pedimos, Deus, que o Senhor tire de nosso meio todo o empecilho, todo o impedimento para o derramar da tua palavra nessa noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor opere a tua graça, a tua vontade e o teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Lendo esse texto, durante toda a semana eu já estava refletindo sobre ele, e eu comecei a perguntar ao Senhor o que podemos aprender com esta história. E olhando para esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração 7 conselhos. 7 conselhos para uma caminhada sólida com Deus. Porque quando chegamos para a presença de Deus, chegamos de um momento muito bom, no momento em que o fluir de Deus veio sobre nós, presenciamos a glória dEle, a manifestação da vontade dEle, o toque do Espírito Santo em nossas vidas, e de fato, o encontro com Jesus, ele é marcante, e ele é maravilhoso. Mas a caminhada com Jesus, ela envolve grandes desafios. Existem percalços, existem obstáculos, existem situações que surgem à medida que caminhamos. E no decorrer da caminhada, às vezes percebemos que muitos que começaram na fé desanimaram, pararam, prostraram-se e desistiram. De fato, esses não estavam com a sua vida alicerçada na palavra de Deus. De fato, esses não se alimentaram de Deus e da vontade dEle, da sua palavra. De fato, estes não olharam para a cruz apenas, mas olharam à sua volta, os obstáculos, olharam para si mesmas,
e não para o autor e consumador de nossa fé. Então eu percebo que é muito importante que a nossa caminhada seja respaldada na palavra e em Deus, e que os nossos corações também estejam guardados no Senhor. Aliás, foi isso que o salmista, ele disse no Salmo 119, no versículo 11. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nesta noite, o Espírito Santo quer nos levar a entender que, embora existam grandes desafios, nós não iremos passá-los sozinhos. E para superar esses desafios e vivermos uma fé sólida, uma caminhada sólida em Deus, dentro desse texto que nós lemos, eu gostaria de tirar 7 conselhos para deixar para cada um de vocês nessa noite, para o seu coração ser aquecido, acalmado e também fortalecido no Senhor. Esse texto, ele nos revela que havia um grupo de profetas que se reuniam. E nós sabemos, estudando os textos bíblicos, que havia inúmeros profetas, além de Elias e além de Eliseu. Estes grupos que se reuniam, eles se reuniam na chamada escola de profetas. E eles se reuniam, não era para aprender a profetizar, porque a profecia vem de Deus, era Deus que dava a mensagem profética. Então eles não precisavam estudar em uma escola de profetas para aprender a profetizar. Mas eles se reuniam nestas escolas de profetas para também ter uma caminhada profética sólida na palavra de Deus. E nessas escolas de profetas, que havia inúmeros profetas, e a gente vai ver que quando Elias, ele fugia de Jezabel, o Senhor disse para ele que havia outros 50 grupos de profetas que o Senhor tinha guardado e que estavam sendo cuidados por Deus. Ele não era o único profeta. Nós vamos ver no capítulo 4 de 2 Reis, que Eliseu se reúne também com um grupo de profetas, e em outros imensos números de textos, esses profetas se reúnem para orar, para refletir na palavra e para aprender com os homens de Deus mais experientes do que eles. E aqui, exclusivamente nesse texto, nós temos Eliseu como um dos grandes profetas, e que era, de fato, um homem que chamava muita atenção, um homem cheio do poder de Deus, um homem que trazia para os outros profetas muita admiração, porque ele recebeu de Elias, na verdade de Deus, a unção que havia sobre Elias em dobro sobre a sua vida. E quando nós olhamos para a história de Elias, nós vemos um homem cheio de Deus, que orava e o fogo do céu descia, que orava e morto ressuscitava, que orava e a estéril passava a ter filhos. Um homem cheio do poder de Deus, que profetizava
e as pessoas se admiravam e tremiam diante da palavra profética de Elias. E este foi levado para a glória. Inclusive os profetas viram quando a capa de Elias veio sobre Eliseu e foi dada a ele o dobro da unção que havia sobre Elias. E alguns dos profetas até chegaram a Eliseu e disseram: vamos procurar Elias nas montanhas. E Eliseu disse: não precisa, ele foi levado para a glória. Vamos procurá-lo, talvez Deus o levou e o deixou em um lugar secreto nas montanhas. E aí Eliseu falou: então procurem. E procuraram. De fato, Elias foi muito procurado, mas eles não encontraram mais, porque o Senhor o havia levado. Então aqueles homens, aqueles profetas, queriam aprender. O que eles aprendiam na escola de profetas? Eles aprendiam a palavra de Deus, eles aprendiam o comportamento ético diante de outros futuros profetas, diante da sociedade. Eles tinham uma preocupação com o aspecto espiritual do povo de Israel. Eles se preocupavam muito com os futuros profetas e os futuros líderes da nação, tá? E o objetivo deles era aprender mais da palavra. Então eles aprendiam o Pentateuco, eles aprendiam os livros históricos, eles meditavam nos salmos, nos poéticos do Antigo Testamento, e eles se blindavam biblicamente para pregar contra as falsas teologias, contra a idolatria e contra o pecado dos reis, que obrigavam o povo a servir e a idolatrar outros deuses. E mais do que isso, eles se respaldavam e buscavam nos exemplos dos profetas um parâmetro para caminhar. E é isso que Deus faz conosco na caminhada. O Senhor nos dá parâmetros, nos dá modelos. E dentro desse texto nós encontramos alguns modelos, parâmetros da caminhada, que aqui nessa mensagem eu gostaria de chamar de conselhos. Porque conselho de Deus é muito bom para a nossa vida. E se você quer ter uma caminhada sólida na presença de Deus, ouça o que o Espírito tem para dizer à igreja. Ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. E o texto que nós lemos, ele faz menção de que este grupo estava com Eliseu. Eles estavam reunidos em um lugar que já era pequeno, era um lugar que já não cabia mais o número de profetas que havia lá, e eles queriam ampliar aquele lugar, e eles conversam com Eliseu, saem para fazer isto, e nesse percurso um dos profetas perde uma ferramenta, mas também diante daquela situação nós vemos o profeta Eliseu em ação, fazendo com que mais uma vez o milagre do Senhor se manifestasse naquele lugar. E olhando para esse texto, nós aprendemos coisas lindas, que eu gostaria de frisar aqui nesta noite com os irmãos. Pois bem, o primeiro conselho que este texto nos ensina está exatamente no versículo 1. O versículo 1 vai dizer que os discípulos dos profetas, eles disseram a Eliseu:
olha, como você está vendo, como vês, o lugar onde estamos nos reunindo contigo é pequeno demais para nós. E eu aprendo que, se nós queremos ter uma caminhada sólida com Deus, nós não podemos deixar o comodismo tomar conta de nós. Nós não podemos nos acomodar. Nos acomodar em que sentido? Nos acomodar diante dos problemas, nos acomodar diante das dificuldades, nos acomodar diante dos obstáculos, nos acomodar em nós mesmos, em pensarmos que já está tudo bom, já está tudo ok, já está legal da maneira que está. Mas não foi o que aconteceu nesse texto. Nós observamos que a primeira coisa que os profetas fazem é falar. A primeira atitude dos profetas é abrir a boca. Então, o texto começa dizendo que eles disseram, eles se expressaram, eles manifestaram o inconformismo com aquela situação onde eles estavam, dentro daquele contexto. Está apertado, não está legal aqui, dessa maneira não está bom. Lembre-se, todo inconformismo que o Espírito Santo quer gerar no seu coração é inconformismo de crescimento, de romper para avançar. Não é o inconformismo da crítica para apontar, acusar, mostrar e continuar na neutralidade. Vocês estão entendendo? Esse inconformismo gerado aqui, onde eles abrem a boca para falar, eles querem apontar que nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, Eliseu. Até tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então eles começam a fazer esta observação. O que você pode fazer para melhorar? Melhorar como pai, melhorar como mãe, melhorar como esposa, melhorar como esposo, melhorar como filho, melhorar como pregador da palavra, melhorar como louvorista do grupo de louvor, como adorador. O que você pode fazer para melhorar? Sabe o que o inconformismo faz? Faz com que você fale, se expresse para melhorar. Vai uma observação aqui: só fale se for para ser produtivo. Perceba quando esse inconformismo está sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus, para que algo melhore, e não degrida, e não decaia, e não decline, mas para que cresça. E é interessante que eles vão dizer assim: como vês? Quando eles apontam para Eliseu, você está vendo? Você está vendo como aqui está pequeno? Eles chamam a atenção para um inconformismo agora, porque você tem uma visão. Você está vendo. E eles começaram a ter uma visão. E eles perguntaram para Eliseu: você está vendo? Você consegue enxergar?
nós podemos crescer. Tenha visão de crescimento. O inconformismo no nosso coração, gerado no Espírito Santo, é para que você diga assim: eu preciso ter visão de crescimento, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer financeiramente, eu preciso crescer como pessoa, eu preciso crescer de forma espiritual. Visão é ótica. Visão é você enxergar. Enxergar o quê? Que tem potencial aí. Que você pode melhorar. Que você pode romper com as barreiras que te limitam. O que te limita é você mesmo. Então nada, absolutamente nada vai mudar se você não mudar. E aí eles olharam e disseram assim: aqui é pequeno demais. Aqui é pequeno demais. Eles queriam melhorar. Eles queriam melhorar. Eles perceberam que havia uma limitação. E o desejo de melhorar veio sobre eles. Eles não deixaram o comodismo tomar conta deles. Tem muitas pessoas que pararam de estudar porque o comodismo tomou conta. Tem muitas pessoas que pararam de investir na sua carreira profissional porque o comodismo tomou conta da sua vida. Tem muitas pessoas que pararam de cuidar até de si mesmas, não se arrumam, não se cuidam, porque o comodismo tomou conta de si mesmo. Você é o limite. Só você pode romper com as limitações da sua caminhada. Porque antes de qualquer pessoa, antes de qualquer ministro da palavra, quem acredita em você é Deus. Quem confia e acredita no seu potencial é Deus. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te disse: filho, venha para a minha presença. Então, se seu pai, se seu marido, se seu esposo, seu filho, se sua mãe, se alguém na sua casa não acreditam em você, o Senhor acredita. O Senhor acredita em você. O Senhor acredita no seu potencial, mas você precisa querer, e eles quiseram. A palavra diz: aqui é pequeno demais. Eles queriam melhorar. E aí eu aprendo o segundo conselho para esta caminhada sólida. Se você já percebeu que você pode, então agora tenha planejamento. Observe o versículo 2. Está escrito que: por que não vamos ao Rio Jordão? É uma pergunta. Vamos lá ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Perceba que agora aqui, eles já saíram do estágio do comodismo e agora eles começaram a se planejar. E o texto nos mostra que dentro deste planejamento está dizendo que cada um de nós poderá fazer alguma coisa, poderá cortar um tronco. Então, qual que é o primeiro planejamento? O que eu posso fazer?
se já brotou um desejo no meu coração de mudança, o que eu posso fazer? O que dá para ser feito? E aí eles olharam, ó, cada um de nós aqui tem um potencial para cortar uma árvore. Cada um dos profetas vai pegar em uma ferramenta. E a coisa vai acontecer, porque o texto vai dizer assim, que nós iremos cortar o tronco para construirmos. Nós não vamos pegar, preste bem atenção, ó, o que você sabe fazer? Eu sei fazer, sei cantar. O que você sabe fazer? Eu sei adorar. O que você sabe fazer? Eu sei limpar o chão. O que você sabe fazer? O que você pode fazer? Olha, eu sou intercessor. O que você sabe fazer? Então, cada um pode fazer alguma coisa. Eles olharam e começaram, cada um pode fazer alguma coisa. Mas não é simplesmente eu faço desorganizadamente, não. O texto está dizendo que eles tinham um objetivo. Cada um vai cortar um tronco para construirmos. Então, qual que é o meu planejamento? O que eu posso fazer e o que eu vou fazer. Você já sabe que você pode fazer algo. Então, o que você vai fazer? Isso chama-se propósito. Propósito. E como diz o gatinho lá de Alice, no País das Maravilhas, se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Então eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um propósito. Lembrando que propósito no grego é prótese, e prótese, na nossa língua portuguesa, é ferramenta, é utilitário, é algo necessário para um fim. Se eu preciso de uma prótese, significa que ela tem uma finalidade. O que eu vou construir? O que eu vou fazer? E aí o texto vai dizer que eles iriam construir ali um lugar para reuniões. E aí Eliseu olhou para eles e disse assim: tá certo, podem ir, tá certo, é isso aí. Vocês já sabem o que vocês podem fazer, vocês já sabem como fazer. Então agora vocês precisam saber o quê? O caminho para fazer. Isso chama-se direcionamento. Isso chama-se cobertura. Isso se chama a bênção sobre a tua vida. Talvez você já saiba que tem potencial e já saiba o que fazer. Mas às vezes está faltando direcionamento. Às vezes você não sabe aonde fazer. Para que lado fazer. Você não sabe que caminho seguir. E aqui nesse texto eu vejo o profeta Eliseu dando àqueles homens um direcionamento. Quando ele diz, é isso aí. Vá, paz. Às vezes nós oramos a Deus pedindo bênçãos do Senhor, amém? Quantos oram a Deus pedindo bênçãos? Eu peço, muitas, o tempo inteiro. Oramos pedindo a Deus para que algo aconteça maravilhoso, extraordinário nas nossas vidas. Quantos oram assim? Hã? Quantos querem ver o extraordinário de Deus? Nós oramos e pedimos. Colocamos diante de Deus. Quantos têm colocado diante de Deus as suas orações, o seu pedido, a sua família, a sua vida, um projeto? Quantos aí? Hã? Colocaram? Amém? Aleluia. Às vezes a gente coloca. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: você já ouviu a voz de Deus para esse projeto agora?
para esse direcionamento agora, para isso que vai ter que ser feito agora. E às vezes nós não esperamos o direcionamento, nós não esperamos a bênção do Senhor, nós não esperamos Deus falar assim: vai lá, filho, faz, vai por esse caminho que eu estou contigo. E às vezes nós vamos com a motivação correta, somos motivados, vamos para o lugar certo, vamos fazer, vamos colocar para quebrar e vai acontecer. E aí nada acontece, e aí nós nos voltamos frustrados. Porque embora era para fazer, nós não ouvimos a voz de Deus. Quando, onde, em que momento fazer. Eu lembro de um grande homem de Deus, um grande pregador da Inglaterra chamado John Wesley. John Wesley, ele foi um pregador conhecido como um dos maiores avivalistas do século 17. E eu admiro a história de John Wesley, porque desde criança ele já foi apelidado de tochão tirado do fogo. Isso porque a casa dele pegou fogo, todos foram retirados e só ele ficou no segundo andar com a casa em chamas. E todos acharam que John Wesley iria morrer, que seria o fim daquela criança no meio das chamas. E os moradores da aldeia fizeram uma escada humana, um subindo em cima do outro, até chegar na janela aonde John Wesley estava, e conseguiram resgatá-lo poucos minutos antes de toda aquela construção vir a ruir. E aí todos apelidaram: você é uma tocha tirada do fogo. E a história de John Wesley é muito linda, porque ele lia a Bíblia, ele orava, ele tirava tempo para meditar na palavra, para buscar a Deus. Ele cresceu em um convívio cristão, e um dia ele falou assim: Deus quer que eu seja pregador, e ele não estava errado. Um dia ele disse assim: Deus quer que eu seja um missionário, e ele também não estava errado. E ele disse assim: eu vou para a América pregar o Evangelho de Jesus. Aí ele estava errado. Veja que o propósito dele era bom, mas não havia direcionamento de Deus para aquilo. E ele foi para a América. Ele ficou 2 anos pregando na América. E durante esses 2 anos, esse período que ele pregou, nenhuma alma se converteu. Nada aconteceu. Nada mudou na vida das pessoas com quem ele falava de Jesus. E ele volta para a Inglaterra frustrado. Ele volta para a Inglaterra decepcionado. Ele volta para a Inglaterra triste. Decepcionado com Deus, decepcionado consigo mesmo. E ele diz: eu não quero mais ser pregador. Eu não quero mais ser missionário. Eu não quero mais fazer nada, porque eu vi que eu não tenho essa vocação. E mais uma vez ele estava enganado. Porque a frustração de John Wesley era porque ele mesmo a tinha provocado. O fracasso de John Wesley não era o fracasso de Deus, era o fracasso de John Wesley, porque ele seguiu a sua própria vontade, o seu próprio desejo de sair, quando Deus ainda estava treinando, lapidando, moldando a vida dele. E por isso ele se frustra. E aí ele vai em um culto, ele entra na igreja, e ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, e ele diz para Deus: eu não quero mais pregar sem unção, eu não quero mais falar sem a tua presença na minha vida, eu não quero mais falar de ti, Senhor, sem que haja mudança na vida das pessoas, sem que o teu poder se manifeste através da minha pregação. E a história de John Wesley é muito linda, porque naquele momento em que ele orava, ele foi tomado pelo Senhor.
Ele foi tomado pelo Espírito Santo, porque ele desceu ao pó. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu que o intelecto dele, porque ele era muito inteligente, não valia de nada sem a unção do Senhor. Ele reconheceu que as técnicas que ele tinha, porque ele era muito estudado nas escolas da Inglaterra, não valiam nada sem a unção do Senhor. Ele desceu ao pó e ele reconheceu que ir sozinho não faria efeito na vida de ninguém, que era necessário que o Senhor estivesse com ele. E de joelhos ele diz: Senhor, vá comigo aonde eu for. E ele foi tão impactado com a glória de Deus naquele momento, com o poder de Deus naquele momento, que ele se levantou cheio da unção e começou a pregar. E quando ele pregava, as pessoas caíam com o poder de Deus. Quando ele abria a boca, as pessoas tremiam, sentindo a presença de Deus. Os demônios se manifestavam e caíam. As pessoas eram libertas. Havia cura, havia milagres. Quando ele abria a boca, vidas chegavam até ele chorando, pedindo Jesus para a sua vida. E multidões começaram a se reunir aonde ele ia, aonde ele falava que ia pregar. A história de John Wesley nos conta que um dia ele foi pregar no cemitério e subiu em cima de uma lápide, porque era o lugar onde ele conseguia subir para ver o tanto de gente que se reuniu naquele lugar. E começou a pregar, e a pregar, e a pregar, e a unção de Deus começou a ser derramada. O poder de Deus se manifestou naquele lugar. E vidas foram transformadas pelo Senhor. Porque agora John Wesley tinha direcionamento. Não era mais apenas um planejamento. Era um direcionamento dado por Deus. Que tudo que você for fazer, que o Senhor esteja contigo. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você possa ter coragem de dobrar os joelhos e orar e falar: Senhor, eu só levanto do meu joelho quando a tua presença a mim não dá, quando a tua unção ser derramada sobre mim. E aí eu aprendo o terceiro conselho: não vá sozinho. Não vá sozinho. No versículo 3, os profetas disseram: não gostaria de ir conosco, com os teus servos? E Eliseu disse: sim, eu vou com vocês. Então não vá sozinho. Não faça nada sozinho. Espere a resposta de Deus sobre a sua vida. E quando ela vier, aí vem um quarto conselho que eu aprendo dentro dessa mensagem: tenha atitude. Porque de fato, em alguns momentos, Deus já trouxe o direcionamento. De fato, Deus já está mostrando o caminho, e às vezes falta atitude. No versículo 4, o texto diz que eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Eles foram, repita comigo, eles foram. Isso é atitude. Isso é colocar em prática. Isso é começar de alguma maneira. Isso significa trabalhar. Comece de alguma maneira. Mas comece. Eu não tenho dinheiro. Comece sem dinheiro. Se Deus já te direcionou, comece sem dinheiro. Ah, mas eu não sou tão inteligente assim para fazer o vestibular. Faça, estude.
mas comece. Tem pessoas que ainda não conseguiram desatar no empreendedorismo porque não tem coragem, porque falta atitude. Tem muitas pessoas que não melhoraram ainda, não caminharam ainda para o nível ao qual Deus já disse para elas irem, porque elas estão acomodadas no mesmo lugar, não tem atitude. Vou voltar ao que eu falei lá atrás, no começo da mensagem. Deus acredita no seu potencial. Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai lhe dar visões. Deus quer te usar. Deus quer lhe fazer um instrumento dele nessa cidade, nesta igreja, e aonde você for. Mas tenha atitude. Sabe aquela pessoa que está esperando um emprego, mas não corre atrás? E aí Deus fala assim: eu já garanti o emprego. Ela fala: estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Ah, eu estou esperando, não é a hora ainda não. E Deus disse assim: vai procurar. Sai do comodismo. Tenha atitude. Tenha atitude. Porque só você pode fazer a diferença na sua vida. Então tenha atitude. O que você espera que aconteça? Estamos chegando a mais um fim de ano. E talvez o início foi assim: eu me planejei para tanta coisa e agora cheguei ao fim, quase nada aconteceu. E algumas, se você parar para anotar e observar, só não aconteceram porque você não quis, porque você não teve atitudes, porque você não se posicionou para a bênção que Deus já tem na sua vida. Então tenha atitude. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Faz o Enem. Faz o Enem. Se inscreva para uma bolsa. Se planeje, se organize, mas tenha atitude. Eu quero ser um evangelista. Comece a evangelizar. Não espere, comece a falar de Jesus. O que Deus ardeu no seu coração? Eu quero fazer um trabalho assim com as pessoas. Então faça, tenha atitude, comece. Comece a chamar essas pessoas para orar por elas. Comece a mandar mensagem para essas pessoas de Jesus, daquilo que Deus colocou no seu coração. Comece a fazer aquilo que Deus já disse para você fazer. Comece. Deus, Ele acredita no teu potencial e Ele está te direcionando, dizendo: faça. Mas aí vem um conselho muito importante, que é o conselho 5. Que é o 5º conselho. Faça apenas o que você sabe fazer. Não tenta inventar nada além do que Deus te capacitou para fazer. Eu lembro que um dia eu fui na igreja da minha mãe. E eu sou apaixonado com o tal do pandeiro. Se tem uma coisa que me fascina, irmão Vitor, é o pandeiro. Eu vejo alguém tocar pandeiro, eu paro na hora. Me encanta. Eu acho lindo o pandeiro. Eu acho que devia ter até aqui na igreja alguém tocando pandeiro. A congregação, vou pôr a Juliana para tocar pandeiro para nós. Eu gosto de pandeiro, eu gosto do som do pandeiro, eu acho bonito o ritmo do pandeiro. Cada um gosta de alguma coisa, eu gosto do pandeiro. E eu lembro que quando eu pastoreava, chegou um rapaz convertido. E aí eu perguntei para ele: o que você sabe fazer? Ele falou: eu sei tocar pandeiro. Irmão, quando ele falou: eu sei tocar pandeiro, meu olho brilhou na hora. Eu corri na loja, comprei o melhor pandeiro que tinha na loja, de marca. Coloquei na capa e cheguei na igreja: irmão, está aqui o seu pandeiro. Agora nós vamos tocar pandeiro nesse culto.
Mas voltando ao assunto, eu fui na igreja da minha mãe. Cheguei lá, eu encontrei quem? Uma irmã tocando pandeiro. Irmãos, eu sentei no banco, e aí o louvor tocando, os irmãos cantando, e lá aquela maravilha, eu sentei lá atrás, porque a irmã do pandeiro ficava lá atrás, não sei porquê. Ela não tocava na frente, ela gostava de tocar lá atrás. E aí minha mãe sentou no primeiro banco, e a irmã tocando pandeiro lá atrás, eu peguei devagarzinho, fui e sentei lá no último banco. E fiquei olhando para a irmã tocar o pandeiro. E a irmã tocando pandeiro, eu olhando aquilo, o ritmo maravilhoso. Eu não olhava para o culto, eu olhava para a irmã tocando pandeiro. E a irmã viu que eu estava olhando ela tocar o pandeiro. Ela reparou que não tinha como ela não reparar que eu estava de olho nela tocando pandeiro. E aí ela olhou para mim e fez assim: quer tocar? Irmãos, meu coração palpitou na hora. Quero. É o que eu mais quero. Corri, peguei o pandeiro. Só que tinha um detalhe, eu não sabia tocar pandeiro. Ai, irmão, na hora que começou o próximo louvor, que eu comecei a bater naquele negócio, e pá. Minha mãe lá na frente levantou e olhou para trás e gritou: Júlio César, larga esse pandeiro. Tá, mãe. Devolvi o pandeiro para a irmã. Às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, irmãos, mas a gente não sabe. Você não sabe, então fique no seu lugar. Fique aonde Deus te chamou para ficar. Olha só o que diz o versículo 5 de 2 Reis, capítulo 6. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Ele estava trabalhando? Estava, tinha muita coisa para ele fazer lá, tinha. Mas talvez ele não tinha perícia com o machado. Eu me perguntei por que aquele homem com o machado deixou o machado cair. E aonde o machado foi parar? O machado voou e foi parar lá dentro d'água. Porque ele não tinha perícia. Porque ele não sabia manusear o machado. Porque aquilo não era algo para ele fazer, a ponto que ele grita e diz assim: é emprestado, nem era dele. Tem gente querendo pegar o talento do outro, nem é dele. Ele nem sabe fazer aquilo, ele vai lá pegar pandeiro dos outros, para quê? Vai dar bagunça, vai dar BO, irmão, vai dar errado. Aqui está dizendo que ele pegou algo que não era dele, era emprestado. Ele pegou para fazer algo que ele não sabia, mas ele queria fazer. E era para Deus, era para o crescimento, era para o reino. Gente, você já viu aqueles irmãos cantando para o reino na igreja desafinado, que nunca cantou na vida? Meu Deus. Ai, Jesus. Tá, irmão, é para o reino, mas canta em casa para o reino. Canta no chuveiro para o reino. Mas não inventa de fazer aquilo que você não sabe fazer, que você não tem perícia para fazer. O texto é muito claro, nesse 5º conselho: faça o que você sabe fazer. E eu tenho certeza que tem algo aí que é excelente. Eu não sei tocar pandeiro, mas vou aprender, viu, irmão? Vou entrar na aula de pandeiro, vou aprender ainda, um dia eu aprendo. Aleluia. Mas eu faço outra coisa. Eu sei fazer outra coisa. Então eu vou fazer aquilo que Deus me qualificou, me preparou, me capacitou para fazer. Tem talento aí na sua vida, irmão. Você não precisa pegar emprestado o que não é teu, amém? Porque Deus deu a cada um talento para ser usado. Você tem talentos, você tem dons, você tem a unção do Espírito Santo na sua vida, você é um instrumento de Deus, você tem algo de Deus aí que talvez esteja parado. Então você não precisa fazer nada além daquilo que você sabe fazer. Deus não chama você para fazer o que você não sabe fazer, não. Deus vai te capacitar para aquilo que Ele quer te usar. Mas antes de te usar naquilo, Ele quer te capacitar. O propósito de Deus na nossa vida, muitas vezes, para nos levar a algo, é nos passar pela escola de profeta. E na escola de profetas, eu também sou lapidado.
Eu também sou moído, eu também sou quebrado, eu sou ensinado, porque Deus quer me usar. Eu estou na escola de profetas, então Deus vai me usar como profeta, mas primeiro eu tenho que aprender. Se havia uma escola de profetas, era porque eles não faziam de qualquer jeito, irmãos, vocês estão entendendo? Eles não faziam de qualquer maneira. Eles eram treinados, eles eram preparados, eles eram capacitados. Então não faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Não faça as coisas de qualquer maneira. Se for para fazer relaxado, nem faz. Se for para fazer mal feito, não faz. Agora, se você pegar para fazer, faça com amor, faça com zelo, faça com capricho, faça com perícia. E se você não sabe fazer, chame quem sabe. Eu não sei, mas você sabe melhor que eu, então faça. Faça, eu vou estar aqui te dando cobertura, eu vou estar aqui orando, eu vou estar aqui intercedendo, eu vou estar aqui do teu lado, te ajudando, porque eu não sei fazer, mas você sabe, então faça. Amém, queridos? E aí eu aprendo na caminhada. Nós estamos analisando, dentro dessa escola, 7 conselhos. E o 6º conselho é reconhecer o erro, irmãos. Como é difícil reconhecer erro. Porque reconhecer o erro mexe com o ego da gente. A gente quer estar certo, mas às vezes não está. E reconhecer o erro é um dos conselhos primordiais que eu encontro nesse texto. Lá no versículo 6. Quando diz que o homem de Deus perguntou. O homem de Deus chamado Eliseu pergunta para este profeta, que estava na escola de profeta, que queria o crescimento daquele lugar, que foi trabalhar, que foi cortar madeira, que pegou uma ferramenta emprestada e que deixou cair. O profeta pergunta, onde? Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, e aquele ferro, diz a Bíblia, que veio a flutuar. Veja que a primeira pergunta é: onde caiu? Onde caiu? Admita o seu erro. Aonde eu errei? Talvez eu falei o que não devia. Talvez eu agi da maneira que não devia. Talvez eu fiz algo que não devia fazer. E Eliseu pergunta: aonde caiu? E o texto diz que o profeta mostrou para ele, disse: ali, foi ali. Então agora eu não apenas admito que errei, mas eu identifico o lugar onde errei. E isso é muito importante. Porque por mais que a gente tente, vai haver momentos que vamos errar. Você não é 100%, se fosse, você seria arrebatado. Então vai haver momentos na sua vida que você pode vir a tropeçar. E às vezes o desejo de fazer certo demais, é o desejo, a vontade de fazer certo, pode sair tudo errado. Mas aquele profeta disse: caiu, e foi ali. Eu errei ali. Eu errei ali. Eu errei com o meu patrão, porque eu não cumpri as horas que ele me comprou no dia. Eu errei com a minha esposa, porque eu falei e ela ficou magoada. Eu errei com meu esposo, porque eu tive uma atitude que não devia. Eu errei com meu pai, porque eu fui grosso, porque eu não fiz. Eu errei com a minha mãe, porque ela falou para mim fazer algo e eu simplesmente ignorei. São tantas situações que a gente pode vacilar. E isso não te desqualifica, amém, irmão?
Isso não te desqualifica. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: isso não te desqualifica. Só vai te desqualificar se você não perceber que você errou. Se você não reconhecer que você errou. Porque vai ser impossível acontecer um milagre. Perceba que o milagre só aconteceu quando o profeta identificou o erro e aonde caiu, certo? Aí o milagre aconteceu. Aí o milagre aconteceu. Para Deus operar na nossa vida, irmão, eu tenho que ser quebrantado ao ponto de identificar as minhas fraquezas, as minhas falhas, os meus erros, para que o milagre aconteça, para que Deus opere algo sobrenatural, e é sobrenatural mesmo. Perceba que um ferro flutuar, para a lei da física, é impossível. Não é natural um ferro flutuar. Um ferro só vai afundar. Mas a partir do momento em que foi identificado aonde estava o erro, a Bíblia diz que o profeta lançou ali naquele local um galho. E aquele ferro veio a flutuar. Eu aprendo que eu preciso chamar Deus para a minha vida. Eu preciso chamar Deus para as minhas mazelas, para as minhas falhas, para os meus erros. E aí eu finalizo nessa noite, lhe apresentando o sétimo conselho, que eu aprendi lendo esse texto. Recomece sempre que necessário. Recomece sempre que necessário. O versículo 7 vai dizer que o profeta Eliseu olhou para aquele profeta e disse para ele: pegue o machado. E aí o homem de Deus esticou o braço e pegou aquele machado. Ouça a voz de Deus na sua vida. Estique o braço. Isso é posicionamento. O profeta podia ter ido lá, feito o machado flutuar, pegado o machado e colocado na mão do outro profeta, dizer: agora vai lá, vamos recomeçar tudo de novo, vai fazer o que você sabe fazer. Mas não, o profeta Eliseu diz: pegue o machado, pegue, está ali, ó, flutuando, vai lá e pegue o machado, se posicione, retome aquilo que se perdeu, pegue a tua ferramenta, e agora você vai tomar uma atitude, vai recomeçar. E eu confesso que não tem coisa mais difícil do que recomeçar, irmãos. Não tem coisa mais difícil do que se levantar e falar assim: vou sacudir a poeira e começar. Em uma noite os discípulos estavam pescando, e foi uma noite muito difícil, porque joga a rede para um lado João, joga a rede para o outro lado Pedro, e durante toda a madrugada, eles fizeram esse esforço para pescar, e eles não conseguiram pescar, eles não pegaram um peixinho, eles trabalharam, entende isso, durante toda a noite, mas nada aconteceu, e cansados, tudo que eles queriam era ir para casa, tudo que eles queriam era deitar e dormir um pouco, eles queriam descansar, porque de fato eles estavam exaustos. E aí Jesus apareceu para eles e disse assim: lancem agora a rede. E aí Pedro: mestre, nós trabalhamos durante toda a noite, não deu nada.
Mas aí Pedro vai dizer, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a palavra do Senhor eu vou lançar a rede. Quando eles lançaram, agora sim, a rede veio cheia de peixes. Às vezes o cansaço do que já fizemos, do dia a dia, do nosso trabalho, das lutas diárias, dos problemas, os anos e anos que passamos lutando contra a maré, chega um momento em que nós falamos assim, eu não vou fazer mais nada, eu não quero saber de mais nada. E aí o Senhor diz, não, você vai lançar a rede mais uma vez, porque agora é sobre a minha palavra. E você vai pegar peixes. E você vai agora ser um profeta de Deus. Você vai fazer com que esta casa cresça. Você vai ocupar o lugar em que você tem que ocupar. Você vai fazer a minha vontade. Você vai pegar peixe. Fique de pé em nome de Jesus. Nessa noite nós aprendemos que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar o comodismo tomar conta de nossa vida, que nós precisamos ter planos, e precisamos, irmãos, nunca caminhar sozinhos nesses planos. Aprendemos que é preciso ter atitudes, e que de fato, nós sabemos que Deus, Ele quer algo de nós, e que toda vez que nós tropeçarmos, pararmos, falharmos e reconhecermos os nossos erros, Ele irá nos dizer assim, agora recomece, agora se levante. Por isso nessa noite o Senhor nos convida para esse posicionamento, se levante, porque a caminhada realmente é árdua, mas você precisa caminhar com solidez, com firmeza, com direcionamento. O Senhor, Ele quer firmar os teus passos, para que você não vacile, não desanime, não se prostre. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite. Colocamos a vida dos teus filhos, da tua igreja nas tuas mãos. Que estes 7 conselhos venham arder no nosso coração, para sermos um referencial do Senhor nessa cidade, nesta casa de profetas, e aonde nós formos, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Ore a Deus, louve a Deus, engrandeça o Senhor.